Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Erickson Costa, eu sou fundador do projeto Conexão Gestão Pública e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre um parceiro institucional do CGP, a Construção Coletiva o Futuro que Queremos. Eu faço parte dessa construção coletiva e eu entrei nesse projeto para ajudar esse grupo a construir uma série de análises de dados sobre as nossas cidades que consigam, de fato, entender um panorama mesmo do que os moradores das cidades, dos bairros estão pensando e, a partir disso, promover uma série de discussões com base em fatos concretos sobre o que essas pessoas responderam. Eu solicitei, para as pessoas pensarem em diversas pesquisas sobre alguns temas que são mais importantes para a gente e, a partir disso, foi um movimento muito interessante de divulgação nas redes sociais para a gente conseguir pegar essas respostas, compilar essas respostas, construir um banco de dados, resolver um pouquinho da questão do banco de dados e, a partir disso, construir um relatório bem descritivo, bem interativo, que consiga estruturar toda uma discussão acerca de nossa cidade, do Rio de Janeiro, e principalmente que a gente consiga registrar e, de fato, comprovar os dados sobre o que as pessoas estão achando. Aí, eu construí um painel, que é um painel que eu publiquei na aba de parceiros do Conexão Gestão Pública, que mostra em 13 páginas o que as pessoas do Rio de Janeiro estão pensando em diversos temas. A gente consegue, nesse painel, fazer filtros cruzados ou filtrar algumas informações específicas para entender, por exemplo, a diferença de pensamento sobre o meio ambiente, educação, sobre o futuro que queremos pós-Covid dos moradores de cada bairro. Além disso, a gente consegue fazer filtros cruzados que conseguem mostrar para a gente, por exemplo, qual a principal demanda dos moradores do Rio de Janeiro sobre o tema do meio ambiente, quando a gente filtra a faixa etária, quando a gente filtra a renda, quando a gente filtra, por exemplo, o gênero. A gente tem esses filtros cruzados para conseguir entender a informação de uma maneira mais detalhada possível e, a partir disso mesmo, promover um debate sobre a nossa cidade. Essa pesquisa não é uma pesquisa oficial, não é uma pesquisa de um órgão que faz pesquisas oficiais. É lógico que as pesquisas foram direcionadas para os nossos amigos, para as pessoas que a gente tem mais contato, mas a ideia é entender que a gente, de fato, consegue construir relatórios que consigam balizar a nossa conversa sobre políticas públicas e que, principalmente, a gente consegue também usar esse relatório para cobrar as instâncias públicas, para cobrar os agentes governamentais sobre essas demandas que preocupam os moradores e que, de fato, precisam ser melhoradas para a nossa cidade ficar melhor, para a nossa cidade crescer e se tornar um melhor lugar para a gente viver. Então vamos lá, eu vou mostrar o painel para vocês nesse vídeo e, a partir disso, eu vou mostrar algumas análises que são bem bacanas também, que esse painel trouxe para a gente. A primeira página do painel é uma capa institucional, então, a partir dela, a gente vai conseguir ler o texto que explica mesmo sobre o projeto O Futuro que Queremos e depois a gente vai conseguir avançar clicando nesse botão de avançar para ir para a capa do projeto que mostra a quantidade das respostas e o tema das pesquisas que nós temos. Então, temos um total de 1.025 respostas. As pesquisas foram sobre pós-Covid, sobre a região das Vargens, que é uma região que tem uma natureza muito forte, é uma região afastada do grande centro do Rio de Janeiro, então a gente quis entender a especificidade desse local. Pesquisa sobre o meio ambiente, educação municipal e gestão pública, que é minha área. Toda a pesquisa foi dividida entre uma página de informações relevantes e outras de informações gerais, para a gente conseguir sistematizar as informações de uma maneira que consiga mostrar os dados mais relevantes, mas também não ignorar os dados das informações gerais, como, por exemplo, a idade das pessoas que responderam, o local das pessoas que responderam, esse tipo de informação. Na primeira pesquisa, sobre o futuro que queremos para as Vargens, nós temos 466 respostas, e a partir disso a gente consegue filtrar, por exemplo, o que o morador de Vargem Grande respondeu. A gente vê que o que eles mais gostam é natureza, tranquilidade, paz, e o que menos gostam é infraestrutura urbana, ocupação desordenada, infraestrutura viária, acesso a serviços e por aí vai. A gente também perguntou sobre a questão dos representantes dessa região. Então temos 3 perguntas específicas sobre isso. Se o vereador que você votou na última eleição colaborou com a melhoria do bairro, se a pessoa votaria nesse vereador novamente e se a pessoa votaria no candidato do bairro. Além disso, a gente pergunta qual o principal problema da região, sendo resposta aberta, a pessoa poderia responder mais de uma, então temos bastante respostas sobre a falta de infraestrutura urbana, transporte público, falta de hospital. E uma pergunta que eu acho bem legal é essa aqui: se você fosse prefeito, qual a primeira coisa que faria no seu bairro? E mais uma vez, infraestrutura básica, legalização dos imóveis, infraestrutura viária é uma das questões
que mais afligem o morador das vargens. É só um exemplo para a gente ver que, de fato, a gente consegue coletar as informações e, a partir dessas informações, ir direto ao ponto do que os moradores estão querendo. A gente filtra os dados, comprova com base em evidência, que é a própria resposta dos moradores. É lógico, né, que essa é uma pesquisa online, uma pesquisa que a gente fez que foi bem orgânica, né? Cada pessoa divulgou nas suas redes, ela não tem nenhuma uma validade mesmo assim de pesquisa registrada, mas já é indício, já traz indícios sobre o que os moradores estão querendo, estão pensando. Seguindo para a próxima página, a gente tem, como eu falei, as informações gerais de quem respondeu. Então, tem a quantidade de moradores por bairro, a quanto tempo frequenta essa região, cor, raça, gênero, renda média domiciliar e faixa etária das pessoas que responderam. E os filtros são cruzados. Então, por exemplo, se eu clicar em Vargem Grande, eu consigo ver o gráfico ficar sombreado exatamente naquele público que mora em Vargem Grande. Ele vai trazer essa informação. Por exemplo, a gente tem como idade 22% entre 40 e 59 anos, 12% entre 18 e 40 anos. A ideia é a gente entender os grandes grupos, mas também, de acordo com a necessidade, clicar nesses gráficos que são cruzados também para conseguir chegar na melhor informação. Sobre o futuro que queremos pós-Covid, essa é uma pesquisa bem bacana, que eu gostei bastante. Ela traz diversos pontos relevantes sobre o que as pessoas pensam sobre o pós-Covid, né? O que é o pós-Covid. Então a gente traz perguntas como: que área mais preocupa? Qual o principal problema no Rio de Janeiro durante a pandemia? Qual era o principal problema no Rio de Janeiro antes da pandemia? Então nós temos um exemplo legal que as pessoas responderam gestão pública, segurança e saúde, e depois a saúde ficou em primeiro lugar, lógico, né? A questão da pandemia é muito forte, a gestão pública continuou, aí vem gestão pública e saúde misturado e a corrupção. Então está comprovando aqui sobre algumas questões que as pessoas têm como percepção da sua própria cidade. E aí, que área mais preocupa essas pessoas? De longe, é economia e educação, porque a economia é um dos grandes problemas na pandemia, né? A geração de emprego, a questão das empresas que fecharam, e sobre a saúde, economia e mobilidade especificamente, a gente pergunta, né, o futuro que a pessoa pensa para essas questões. Então, para a saúde pública, as pessoas pedem mais investimento, mais saneamento. Para a mobilidade, as pessoas responderam sobre aumentar o número de ônibus, trens. E economia é evidente, né, a questão do emprego, geração de empregos, o problema do desemprego, e por aí vai, a gente consegue analisar diversos dados interessantes. Seguindo, sobre a pergunta que diz se a pessoa acredita na recuperação da cidade do Rio de Janeiro. A maioria das pessoas responderam que acredita na recuperação em até 6 anos, sendo que também as pessoas responderam que acreditam na recuperação em até 10 anos. Ainda bem que as pessoas estão otimistas nesse ponto. Isso aqui está mostrando, de fato, um dado que eu não achei que fosse encontrar, mas sim, as pessoas têm essa visão de que a cidade vai se recuperar. Sobre a questão do vereador, né? Se o vereador que a pessoa votou na última eleição colaborou com a melhoria do bairro, temos que o candidato não foi eleito, né, com 30%, que sim, 24% e que não 16%. É bem interessante esse dado. E se você fosse prefeito, qual a primeira ação que realizaria na cidade após pandemia? Aí temos várias respostas que são bem interessantes. Abertura de editais para incentivar a economia local, abertura de parques e áreas ao ar livre, abrir o comércio, acabaria com a mordomia dos governantes. E tente resumir uma frase como é o Rio de Janeiro dos seus sonhos, né? Antiga cidade maravilhosa, cidade maravilhosa, cidade maravilhosa. Acabar com a desigualdade social, ambientalmente sustentável. Então, a gente pergunta esse tipo de tema para a gente conseguir entender a percepção das pessoas também sobre isso. Avançando, a gente tem um painel que chama O Futuro que Queremos para o Meio Ambiente. São 116 respostas, e dentre as respostas, né, o destaque que nós temos como principais problemas no tema do meio ambiente vem a ocupação irregular. Realmente, no Rio de Janeiro, isso é muito marcante, a ocupação irregular. Há muito desmatamento para construir novas casas, isso é um problema. Existem algumas ações, né, para mitigar isso, para resolver isso, mas ainda acontece muito nos bairros que tem mata, né, que tem florestas que precisam ser preservadas, mas infelizmente há essa ocupação. Como segunda resposta mais respondida, pouca participação da sociedade na gestão ambiental, baixo comprometimento do setor público nas instâncias participativas. Então, há de fato uma
uma percepção de que o setor público também está deixando a desejar nessa questão, com projetos, com leis, com fiscalização, seja lá o que for. Qual a principal preocupação quanto ao tema do meio ambiente na cidade? Desmatamento, saneamento básico e poluição, como as principais respostas. Se a pessoa compreende o conceito sobre injustiça socioambiental, a maioria respondeu que sim, né, que compreende esse conceito. E aí cabe destacar, essa pesquisa é bem temática, então provavelmente pessoas que já entendem do tema, que já se mobilizam com o tema, respondeu. É uma fotografia desses profissionais, dessas pessoas que têm esse tema como tema de interesse, e a partir disso a gente consegue analisar as outras informações. Outra pesquisa bem legal também é a pesquisa sobre educação municipal, onde tivemos 98 respostas, e essas respostas foram só de pessoas que de fato trabalham na educação municipal. A gente pergunta sobre a satisfação geral na administração pública e a satisfação geral na educação pública, especificamente falando na educação. A gente consegue ver se a pessoa está insatisfeita, muito satisfeito, neutro ou satisfeito com cada situação desses itens à esquerda. A gente consegue também cruzar as informações. Por exemplo, eu vou clicar em P1, desse professor 1. Eu vejo sobre o calendário escolar que a maior quantidade de respostas foram mostrando que está insatisfeito. Mas também, vamos ver uma outra aqui. E o quantitativo de alunos por turma, a maioria está muito insatisfeito. E também a gente conseguiria tirar o filtro de cargo e mostrar especificamente o item. Então, eu clico aqui em escolas cívico-militares e vejo, a maioria está muito insatisfeito com as escolas cívico-militares. São só dados assim que a gente traz nessas pesquisas. O painel vai estar no link que eu estou divulgando nesse vídeo, que fica dentro da área de parceiros do Conexão Gestão Pública. Eu não vou falar todas as telas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a ideia é mostrar esse vídeo para vocês entenderem sobre essa lógica de pesquisar, de trazer o dado de uma forma clara, objetiva, para a gente debater política pública, para a gente debater gestão governamental e, a partir disso, ir avançando no debate com ações concretas. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E cobrando também os agentes governamentais. Então é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.